Aí nós vamos abrir hoje a nossa Bíblia no livro de Neemias. Neemias. Eu quero ler primeiro com você, capítulo 1, versículo do 3 a 11. Diz assim: Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Bom, irmãos, livro de Neemias, hoje o nosso título é As Dificuldades das Missões. Então, missão é algo que a gente vai encontrar dificuldade. Sempre que você for fazer uma missão para o Senhor, você vai encontrar dificuldade. Neemias, quem foi Neemias? Neemias foi um servo de Deus que teve um desprendimento muito pessoal, onde ele começou, quando ele ouve a notícia sobre o seu povo, Jerusalém tinha sido tomado, os muros tinham sido derrubados, e eles estão agora lá numa situação muito difícil. E aí o nosso irmão Neemias, ele sente isso, e aí eu ia falar para você o quê? Ia falar que às vezes as pessoas elas saem para ir fazer missões. E muita gente às vezes quebra a cara. Tem gente que pensa que tem dom para ser missionário. Ele acha bonito. Mas todos nós, de certa forma, somos missionários. Porque em algum lugar nós temos uma missão para fazer. Você tem uma missão na sua casa para fazer. Você tem uma missão nessa cidade para fazer. Você tem uma missão, de repente, lá na empresa onde você trabalha. Você tem uma missão no seu casamento, na sua família. Mas então não adianta, gente, as pessoas que às vezes vão para longe, porque elas sentem, puxa vida, ela olha, ela vê aqueles missionários trabalhando e ela pensa assim, eu tenho jeito para isso, eu vou investir nisso. Mas não adianta simplesmente a gente ter o desejo de ser um missionário. Ou, de repente, pastorear uma igreja, abrir uma igreja, para fazer uma missão, para levar o evangelho a uma cidade, para abrir uma igreja, para restaurar a própria casa, nós precisamos de um ingrediente básico. Um ingrediente que a gente vê na vida de Neemias. E o Neemias,
ele mostra para a gente, nesse primeiro trecho que a gente leu, que ele é um homem cheio de misericórdia. Ele sente a dor das pessoas. Entende? Não adianta a gente estar num lugar onde a gente não sente a dor das pessoas, aonde a gente não está junto com as pessoas. É necessário, o missionário, onde ele vai, ele precisa de encontrar comunhão com aquelas pessoas. Ele precisa de saber e entender a dificuldade que aquelas pessoas passam. Eu me lembro quando o pastor Estevão, ele chegou para mim e falou: pai, eu preciso ir embora. E eu estou sentindo de ir lá para o sertão da Bahia, né? E ele disse para mim por quê. Ele falou: olha, aqui em São Paulo, tanta gente, tanta igreja, uma batendo na outra, e quanto mais ainda vai se abrindo igreja, umas criticando as outras. Enquanto isso, gente lá no Nordeste, lá no sertão, estão morrendo sem ouvir falar de Jesus. Eu quero ir para lá, porque eu quero dar para essas pessoas a oportunidade delas ouvirem de Jesus e terem a oportunidade ou de aceitar ou de negar Jesus. E eu falei: então tá bom, nós vamos orar. E nós oramos, e ele foi enviado para isso, né? E a gente vê isso também, então, quando ele chega lá, ele começa a sentir a dor das pessoas, ele tem muita vontade, ele fala que ele tem muita vontade de voltar para cá, mas acontece que ele tem uma missão para fazer. E aquilo ali prende ele, aquilo ali segura ele, né? Faz com que ele fique ali para vencer as dificuldades. Neemias, voltando para Neemias, diante de tudo isso que aconteceu, essa paixão que ele teve, de poder, ele queria fazer alguma coisa, ele não sabia o que ele podia fazer. E ele vai até o rei, e o rei concede que ele volte, e vá até Jerusalém. Ele era copeiro do rei nessa época, como ele termina o texto dizendo. E Deus então concede para ele uma capacidade, um dom poderoso, um dom espiritual, para que ele possa voltar para Jerusalém e restaurar os muros de Jerusalém em 52 dias, irmãos. Imagina só. Não era uma obra governamental, uma obra que começa e sabe-se lá quando vai terminar. É embargado, lá não teve embargo, não teve nada. Tentaram, mas não conseguiram. E ele então vai para lá e consegue restaurar o muro em 52 dias. E por que era tão importante restaurar os muros? Qual que é a simbologia dos muros? Bom, irmãos, sem os muros não havia separação dos inimigos. Os muros, eles achavam na cidade para quê? Para proteção. Então eles estavam desprotegidos, eles estavam envergonhados, eles estavam passando por uma situação de miséria. Essa era a situação por quê? Por causa dos muros derrubados. E aí a gente compara isso com a nossa vida. Porque muitas vezes nós também estamos vivendo uma vida de envergonhados. Nós também estamos com os nossos muros derrubados. Às vezes o muro da nossa família, o muro da nossa casa, algum muro na sua vida de repente está derribado. E você está passando por dificuldades, você está se sentindo envergonhado da situação que você tem vivido. Neemias, ele pega lá no capítulo 2, no verso 17, eu vou passar por alguns versículos aqui durante esse livro, né? Não vou ficar seguindo versículo por versículo, mas vou passar pelo livro em alguns trechos. Lá no capítulo 2, verso 17, ele fala: edifiquemos os muros e deixemos de ser envergonhados. Vamos deixar de ser envergonhados. Só que quando você decide, quando eu decido fazer alguma coisa, restaurar alguma coisa na minha vida, eu quero dizer que você vai passar por dificuldade. Você vai passar por lutas. Quando você quer fazer uma missão para Deus, igual o pastor Estevão, a Nayana, que foram lá para a Bahia. Eles sabiam que eles iam passar por dificuldades. E aqui no livro de Neemias, ele mostra para a gente algumas dificuldades que Neemias enfrentou para ele poder cumprir o ID de Deus. Neemias enfrentou e que nós também podemos enfrentar essas mesmas dificuldades. Se você quiser restaurar os muros da sua família, se você quiser restaurar os muros da sua vida profissional, se você quiser restaurar os muros da sua vida espiritual,
Se você quiser restaurar os muros de uma outra cidade, de uma célula, de uma igreja, você vai passar por dificuldades. Bom, nós vamos então falar aqui sobre 4 barreiras que Neemias ele enfrentou. E a primeira barreira está lá em Neemias capítulo 4, versículo do 1 até o 3. Olha só, Neemias capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Ele escarneceu dos judeus. Vamos lá. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos? Fracos judeus? O que eles fazem? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Será que eles vão conseguir? Vocês vão conseguir fazer alguma coisa? Renascerão acaso dos montões de pó e das pedras que foram queimadas? E a cidade foi incendiada, né? Os muros foram derrubados, foram incendiados. E quando aquela pedra queimou, ela enfraqueceu mais ainda. Vamos lá. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Olha só. A primeira coisa que Neemias enfrentou, a primeira barreira que Neemias enfrentou, que eu quero mostrar aqui para você, além de muitas outras que tem, mas para reconstruir o muro, foi que aqueles homens que eram inimigos, eles começaram a escarnecer, eles começaram a falar palavras, dizendo para eles: olha, vocês não vão conseguir fazer isso, vocês são fracos. E essa é uma das armadilhas que Satanás ele usa contra a gente. Ele faz descaso de você. Entende? Se você quer fazer uma obra, se você quer fazer alguma coisa para Deus, pode ter certeza. Às vezes você vai sentir assim: mas eu não sei, eu não tenho condições. E às vezes você pensa que é uma coisa que está sendo formada por você, um pensamento que está sendo formado por você. Mas aquele pensamento está sendo lançado pelo próprio inimigo na sua vida. O inimigo muitas vezes ele vai fazer descaso. Ele dizia: olha, vocês são fracos. Você é um desqualificado. Vocês não entendem nada de muros. Como que vocês querem edificar alguma coisa? Né? Vocês acham que vocês vão conseguir terminar essa obra? O que eles estavam tentando fazer? Fazer o povo desistir. Eles estavam tentando fazer o povo desistir. Sabe, seu Deus não liga para vocês. Olha, se seu Deus ligasse para vocês, vocês não estavam nessa situação. Quantas vezes você não pensou isso? Quantas vezes você não pensou assim: Deus não está nem aí comigo. Se Deus estivesse aí com a minha vida, eu não estava passando por essa situação que eu estou passando. Os muros da minha vida não estariam derribados como estão agora. Para quê? O inimigo vem e fala: para quê? Para que você vai se importar com Deus se Deus não se importa com você? E ainda eles falavam assim: olha, esses muros aí eles vão cair rápido. Passar uma raposa por aí vai derrubar esses muros. Qualquer animal que passar por aí vai derrubar isso. Justamente por quê? Porque quando aquelas pedras elas foram incendiadas, elas passaram por aquela queima, elas enfraqueceram. Então elas ficavam fáceis realmente de quebrar. Isso era uma verdade. Mas o Senhor havia chamado eles para edificar. Eles tinham uma missão. E a primeira coisa que eles iam passar era por isso. E às vezes vai passar por descaso na sua família. Às vezes vai estar lá orando, alguém vai estar tirando uma com a sua cara. Falando: ih, está orando, olha lá o crentinho. Olha lá o crentinho orando. Vai lá, crentinho, ora aí, vamos ver o que vai acontecer. Sabe, irmãos? Muitas vezes o inimigo vai tentar fazer isso com a gente. Quando o pastor Estevão foi lá para a Bahia, você pensa que foi fácil para ele? Só tinha ele, a esposa e os seus filhos. Não tinha mais ninguém. Né? Não tinha mais ninguém.
Eu vi aqui o Rutenberg orando pela Raquel como missionária, mas hoje a Raquel, sinto muito, mas a Raquel está desviada dos caminhos do Senhor. Ela não tem ido à igreja, ela não está com os irmãos, né? Então, já não é como missionária que a gente tem. O mundo evangelizou ela. O mundo levou ela para fora. Né? As amizades tiraram ela dos caminhos do Senhor. Então não adianta a gente orar mais como missionária, viu, Rutenberg? Temos que orar agora para uma conversão, né? Para que haja uma conversão. Mas vamos voltar aqui. Enquanto os homens, eles estavam então trabalhando para reconstruir aqueles muros, o inimigo estava lá, provocando, tentando desviar as atenções dos irmãos, tentando irritá-los. Né? Às vezes vai passar por irritação dentro da sua casa. Às vezes você vai passar por irritações dentro do seu serviço. Para quê? Para que você pare de edificar. E essa é a primeira barreira. Para que você pare de levantar os muros da sua vida, o inimigo vai fazer de tudo para você não levantar. Então, muitas vezes, na nossa vida isso vai acontecer. Talvez você está aqui dizendo assim, olha, eu vou consertar os muros da minha vida. Como disse o filho pródigo, né? O filho pródigo disse, eu vou me levantar quando ele está naquela miséria, naquela situação, ele fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. Essa foi a vontade que ele teve naquele momento, mas ele teve luta para ele poder chegar até a casa do pai. Talvez você esteja hoje aqui dizendo assim, eu vou colocar o pecado lá de fora da minha vida. Eu vou me voltar para o Senhor. Pode ter certeza que Satanás vai tentar de alguma forma fazer você desistir. O diabo vai rir de você, o diabo vai dizer, você é muito fraco para fazer isso. Você não vai conseguir sair desse vício, você não vai conseguir sair da situação. Deus não está nem se importando com você já caiu uma vez, vai cair de novo. Porque Satanás, ele quer que você viva uma vida destruída. Ele não quer que você viva uma vida que agrade ao Senhor. Porque ele sabe que se você agradar ao Senhor, você vai ter força. Porque a Bíblia fala o quê? Se a gente agradar ao Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele vai conceder o desejo do seu coração. Seu coração quer ficar forte. Agrada o Senhor, começa agradando ao Senhor. Vai ser luta no começo, mas depois você vai se ajustar. Depois você vai chegar. Também diz a palavra de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força. Inclusive em Neemias, né, fala isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Então quando o Senhor se alegra, nós somos fortalecidos. Quando você alegra o Senhor, quando você alegra o coração de Deus, você é fortalecido no seu espírito. Amém? Então qual que é a primeira barreira que Neemias enfrentou? Escárnio. Os homens começaram a escarnecer do povo, daqueles que estavam trabalhando com Neemias. Que equipe fraca. É isso aí que você conseguiu para trabalhar? Esses aí não estão com nada. Mas não foi só isso que Neemias sofreu durante a reconstrução dos muros. Mas para reconstruir os muros, Neemias também sofreu ataques do inimigo. Capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz assim, olha, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então olha só, os inimigos ali, não havia só um, havia vários inimigos. Eles estão com os muros derribados e juntou um monte de gente agora. Vários povos ali se uniram forças e vamos lá para a gente poder fazer esses caras pararem. Vamos usar de força, vamos atacá-los. O inimigo, agora ele vai querer confronto. E às vezes você vai ser confrontado pelo inimigo. O inimigo viu que o escárnio não funcionou, então o diabo também vai fazer assim. Se ele vê que você não para, porque ele está tirando uma com a sua cara, porque ele está te deixando cada vez mais envergonhado, querendo envergonhar você, ele vai tentar outras estratégias, ele vai para atacar. Então os muros já estavam até a metade. Eles falaram, vamos atacar, vamos derrubar eles. Versículo 11.
E o ataque seria secreto, olha só. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Eles iam então atacar secretamente. Eles iam fazer um ataque secreto. E às vezes você está sendo atacado, o inimigo está atacando a sua casa, o inimigo está tentando destruir a sua vida e você não está percebendo. Você acha, não, mas isso é normal acontecer. Acontece na família de todo mundo, acontece na vida de todo mundo. E você acha, não, isso aqui é a normalidade. Mas tem coisa, irmão, que é espiritual. Existem ataques espirituais. Né? Existem ataques espirituais. Eu me lembro uma vez que o diabo ele tentou, de alguma forma, entrar no meu casamento, né? Meu e da minha esposa, nosso casamento. E ele tentou ali destruir a gente. E pasmem, ele ligava para minha casa. Havia uma voz no telefone. E aquela voz tentava de todas as formas me enrolar para mim trair minha esposa. E eu mostrei para minha esposa aquela voz. E ela ouviu junto comigo a pessoa falando. Mas com o passar do tempo, o passar de mais ou menos uma semana ou duas, a gente percebeu que o negócio era espiritual. E quando a gente percebeu que era espiritual e a gente orou, as ligações pararam. As ligações pararam. O que o inimigo queria fazer? Ele destruía a minha vida, com o meu casamento, com a minha esposa, destruía a minha família, né? Fazendo isso, me derrubando. Ele derrubava eu, derrubava minha esposa, derrubava os nossos filhos, derrubava a igreja, porque daí a igreja ia saber do negócio dele. Olha que situação que ia ser. Né? O pecado do pastor exposto ia derrubar a igreja também. Olha que coisa. Mas a gente percebeu que era espiritual. E quando você está nessa batalha, você precisa de perceber que existem coisas espirituais que o inimigo vai tentar fazer. Às vezes vai sair confusão lá na sua casa assim, do nada. Você nem sabe por que vocês estão brigando. Uma discussão sem motivo algum. E aí depois você para e você fala assim, pô, mas por que nós estamos discutindo isso aqui? Depois você para e acalma. Eu falo, mas de onde que saiu essa briga? De onde que saiu essa confusão? Eu quero dizer para você, tem coisas que são espirituais. Fala para a mãe, tem coisas que são espirituais, irmão. E como que a gente combate as coisas espirituais, irmãos? Neemias, ele se preparou para o ataque. Vamos lá, ó, a gente leu o capítulo 4, versículo 7, né? Capítulo 4, versículo 8. Vamos ler o versículo 9. A gente sabe que o ataque no versículo 11 era um ataque secreto. Significa o quê? Ninguém ia saber. Só que no mundo espiritual, Deus mostrou. Vamos lá, versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então como que Neemias venceu essa batalha? Ele venceu estando preparado em oração. Fala para o irmão, você está orando, irmão? Porque ataque espiritual a gente não vence fazendo psicologia. Ataque espiritual não adianta você tentar fazer de outro jeito, você tem que vencer através da oração. Só que Neemias, ele viu que não era só oração. Ele também precisava de preparar o ambiente. Ele precisava de preparar as pessoas. E aí o que ele faz? Vamos ver no versículo 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. O que Neemias fez então? Ele orou, mas ele começou a se preparar.
E ele falou, olha, ele deu uma ordem pessoal, gente, nós vamos ficar aqui, nós vamos continuar trabalhando, mas vamos ter gente aqui com espada, né? Nós vamos ter gente aqui preparado, porque se o inimigo vier, nós vamos derrubar eles. Se o inimigo vier, nós vamos derrubar eles. Então, ele tinha um plano. Vai no versículo 16. Olha o plano dele. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Então era oração, mas também tinha uma estratégia. Tinha também um trabalho estratégico, né? Vamos lá no versículo 17 ainda. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então eles estavam trabalhando e prontos para guerrear a qualquer momento. Eles tinham uma arma também nas suas mãos. Eles faziam a obra de Deus, eles faziam a missão. Qual que era a missão? Levantar os muros. Qual que é a sua missão? Talvez a sua missão seja levantar os muros da sua família, da sua casa. Talvez a sua missão um dia vai ser fazer missão em outro lugar, levantar os muros em alguma cidade. Talvez vai ser levantar uma igreja em algum lugar. Eu não sei qual vai ser a sua missão. Mas você tem que estar preparado para ela. Você tem que saber que você vai passar por escárnio. O inimigo vai tentar parar você tirando uma com a sua cara. Mas ele também vai tentar fazer ataques sobre a sua vida. Vamos lá no versículo 18. Cada um trazia então a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Olha aí a estratégia. Versículo 23. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Chegava na hora de dormir, eles deitavam ali, mas nem tirava a roupa. Do jeito que estavam, eles ficavam, né? Vai lá no versículo 21. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Isso significa também para a gente que eles estavam vigiando o tempo todo, né? Do raiar do dia ao sair das estrelas. Ainda vamos ler o versículo 22 até o 23. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem os moços, nem os homens da guarda que me seguiam, mais uma vez, né, largávamos as nossas espadas, cada um se deitava com as suas armas à direita. Neemias, então, ele estava ali e ele sabia que o inimigo tinha um ataque. Então ele vence o ataque, fala assim, pela oração e pela estratégia. Então você tem que ter também uma estratégia. Às vezes você está tendo problema de relacionamento dentro da sua casa, você precisa de procurar saber como que é que está precisando mudar aqui. É o jeito que eu estou falando? Né? Porque homem às vezes é meio bruto, né? Então precisa de aprender a falar melhor, a se comunicar melhor. Às vezes a irmã, né, traz coisas de lá, coveira, né? Desenterra defunto, cada coisa que vem vai desenterrando defunto. O que é isso? Precisa de perdoar, largar essa coisa para lá. A gente não pode ficar vivendo do passado. A gente tem que perdoar e seguir em frente. Não é verdade? Amém? Então, às vezes, isso daí está gerando problema. Você tem que ter uma estratégia. Peraí, vamos mudar isso aqui. Né? Precisa de haver conversa na família. Precisa de haver conversa entre o marido e a mulher. Para saber qual que é o problema. O que está acontecendo. Né? Com os filhos. O que está acontecendo? Para a gente poder fazer o quê? Temos uma estratégia para solucionar. Se for necessário, busca um aconselhamento. Se for necessário, vai lá diante do pastor, conversa,
né? Vamos procurar um jeito da gente solucionar isso e vencermos o problema. Neemias, ele foi sábio. Vamos lá no capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, Gesem, né? O arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então esses inimigos aqui, além do ataque que eles tentaram ali fazer espiritual, eles tentaram armar uma emboscada para tirar a vida. E sabe, às vezes o inimigo ele vai tentar tirar a vida de alguém mesmo, para poder parar. O inimigo ele é muito astuto e ele usa várias estratégias, vários truques sujos, irmãos, para nos afastar da obra do Senhor, para tirar você do foco. Mas nós precisamos enfrentar o inimigo, nós precisamos estar preparados. O que aconteceu aqui? O Neemias recebeu um convite. E o inimigo também ele vai fazer convites para desviar a gente da obra do Senhor, para tentar parar a gente. Olha, vamos lá naquela festa, você está buscando lá o Senhor, vamos lá naquele negócio lá, olha, vai ser legal aquilo lá, meu. Então ele vai tentar fazer convites. Se a gente não considerar isso, o inimigo faz para todo lado. Talvez você tenha recebido convites lá no seu emprego, talvez você tenha recebido convites, né? Pessoas querendo destruir aí o seu casamento, agindo contra a sua família, contra a sua casa. Você precisa de dar prioridade para a obra de Deus. Tem que fazer igual Neemias. Você tem que falar: eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. Amém? Mas não foi só o escárnio, não foi só os ataques que Neemias sofreu. Neemias também, para ele fazer a missão, ele foi caluniado. Falaram mal de Neemias. Vamos lá, capítulo 6, versículo 5 ao 9. Então Sambalate me enviou 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo o que se diz, queres ser o rei deles. Então o cara manda uma carta falando assim: estou sabendo que você está aí, né? Enviando o muro, edificando o muro, né? Por que você está fazendo isso? Você está querendo ser rei. Vamos lá. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Não é verdade? Tudo o teu coração é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Essa foi a oração de Neemias. Deus, fortalece as minhas mãos. Então, mais uma investida. O inimigo agora tenta o quê? Caluniar. Ele tenta falar mal para as outras pessoas. Afastar Neemias da obra. E dessa vez foi tentando levar notícia ruim, falando mal dele para as pessoas. Qual que era a intenção do inimigo? Envergonhar Neemias
e fazer ele perder a credibilidade. Tirar a autoridade de Neemias e falar: olha, você comprou os profetas. O que essas pessoas estão profetizando, falando, que esses profetas estão falando a seu respeito, você comprou eles. Você pagou eles para eles falarem isso de você. E ele então tenta colocar notícias falsas nas pessoas. Agora, se a gente quiser arrumar a nossa vida diante de Deus, erguer novamente os muros da separação do mundo e viver uma vida santa que agrada a Deus, Satanás ele vai tentar nos caluniar. Ele vai tentar usar pessoas com motivos e intenções erradas. Colocar isso às vezes dentro da casa, dentro do casamento, dentro da igreja. Mas eu quero dizer para você, não desanima não. Às vezes você não gosta, né, que fala mal de você, né? Ninguém gosta. Quem gosta disso? Ninguém gosta. E ainda mais quando não é verdade. Porque às vezes as pessoas elas vão falar, pode até ser verdade. Aí se é verdade, você tem que corrigir sua vida. Mas se não é verdade, poxa vida. Fofoca, mentira, que as pessoas contam. Eu lembro que há anos atrás, uma pessoa, um irmão, quando nós estávamos começando a igreja, a gente estava lá no 218, número 218 aqui da avenida, em frente ao campo. E a igreja começou a crescer, a igreja começou a avançar. E chegou um irmão lá, e esse irmão foi ficando com a gente, foi ficando com a gente. Só que eu era muito novo, novinho, não tinha cabelo branco, meu cabelo ainda tinha a cor, como que fala, irmãos? Parecia, né? Você sabe o que eu estou dizendo. E aí, aquele irmão, ele começou ele achava que, meu pai era o pastor da igreja na época, mas ele achava que ele devia ser o pastor da igreja, junto com o meu pai. E aí ele começou a inventar coisas a meu respeito. Começou a falar mal do meu casamento. Começou a falar mal da minha vida. Só que o que ele falava não era verdade. Só que a gente estava na igreja e a gente não percebia que isso estava acontecendo. Eu e minha esposa, nós não sabíamos disso. E aí um pastor amigo meu, ele falou: Natanael, faz uma oração. Faz uma oração. Ele falou: chega diante de Deus, confessa todos os teus pecados, se arrepende diante do Senhor. E depois, pede para Deus: Senhor, se tem alguma coisa acontecendo de errado, traz à tona. Traz à tona, mostra onde que está isso. E, irmãos, realmente estava um peso sobre a igreja. Quando a gente começou a orar por isso, a coisa explodiu. E aí as pessoas começaram a vir e trazer aquilo que aquele homem estava falando de mim. Porque até o momento, nem o meu pai acreditava que aquilo estava sendo falado. E aí Deus trouxe à tona, e esse homem confessou que ele realmente estava falando. Até a mulher dele se surpreendeu, e eles até saíram da igreja por causa disso. A mulher dele falou: eu não tenho coragem de ficar aqui, eu tenho vergonha do que o meu marido fez. Até a esposa dele. Então, irmãos, é oração, é a gente buscar o Senhor. E nesse caso aqui, o inimigo tentou então parar falando mal. E às vezes você ouve as pessoas falar mal de você, e aí o que você faz? Você quer tirar limpo. Vai para oração, ora, e pede para Deus fazer a justiça. Porque a justiça vem do Senhor, amém? Fala para o irmão: o Senhor é a sua justiça. Amém? Neemias então pediu: Senhor, fortalece
as minhas mãos. Logicamente, muitas pessoas falam bem da gente. É igual lá na Bahia, lá, pastor Estevão, né, foi fazer a obra do Senhor lá, durante esses anos, já está lá há alguns anos, né, vai para 5 anos, né, 5, 6 anos que já vai, e ele está lá fazendo essa obra, e aí ele está em vários lugares, pessoas convidam ele para escolas, chamam ele para falar com os alunos, gente chamando para ele falar com pessoas, casais, sabe? Não é igreja, não. É gente lá da comunidade, da cidade, que reconhece o trabalho que ele está fazendo lá. E Deus tem abençoado. Mas por outro lado, às vezes pessoas falam mal. Às vezes interesses políticos, às vezes a pessoa pensa, a gente está chegando lá, né, fazendo uma obra, as pessoas pensam assim, está com interesse político, está querendo tomar nossa cidade, aí começam o quê? Levantar falso testemunho, tentar fazer coisas para tentar derrubar. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos lá. Quarto ponto aqui, que Neemias passou para reconstruir o muro. Vamos lá no capítulo 6 de Neemias, versículo do 10 até o 13, e a gente já vai terminar. Diz assim a palavra do Senhor: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, aí uns nomes bons para colocar nos filhos aí, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Olha aqui. O próprio irmão da comunidade traiu ele. Então Sambalate, os caras lá, o inimigo queria, eles foram lá e sabia, a gente que é crente, a gente ouve profecias, a gente ouve palavras de ciência, palavras de sabedoria, e às vezes as pessoas elas pegam tudo que vem e falam, é de Deus. O cara não sabia, ele acertou em cheio, é de Deus. Mas você sabe, não é essa a proposta, não é essa a pessoa certa que é de Deus. Nós precisamos de saber aquilo que vem do Senhor ou não. E Neemias ele está diante dessa situação, vem um profeta e fala, vamos entrar no templo, porque o pessoal vai vir te matar. O pessoal vai vir te matar, eles vão vir de noite. Então vamos lá, vamos entrar no templo, vamos trancar as portas, vamos ficar lá dentro. Parecia bom o negócio. Só que daí, o Neemias, e aí a importância da gente conhecer a palavra de Deus. Neemias conhecia a palavra de Deus. E naquela época, um homem como Neemias não era um sacerdote, Neemias não estava pronto, ele disse assim, como um homem como eu, vou entrar lá. Neemias, ele era um cara do governo agora. Neemias era um cara que estava na política. Mas ele falou, eu não posso ir lá e entrar, porque ele sabia, na lei de Moisés, não podia ser feito assim. E ele falou, então peraí, essa profecia aí está errada. Essa palavra desse camarada aí não vem do Senhor. Porque está indo contra o mandamento de Moisés. Se está indo contra o mandamento de Moisés, eu então não vou fazer. Ele percebeu, Neemias percebeu, que aquele profeta, apesar de ser da comunidade, ele estava tentando coagir de alguma forma Neemias. Fazer Neemias sentir medo, agir em cima do medo. Às vezes o inimigo vai querer colocar medo em você para você agir em cima do medo e não da fé. Mas Neemias conhecia a palavra de Deus.
E aí a gente precisa de conhecer a palavra de Deus. A gente precisa de estudar a palavra de Deus. Encontrar realmente na palavra de Deus, ela é a nossa verdadeira profecia. Você não pode confiar o tempo todo que as pessoas estão falando por aí. A Bíblia fala que nós devemos ouvir e julgar para saber se aquilo vem de Deus ou não. Tá certo? Então, não é por acertar que algo vem de Deus. Então, se você está andando com Deus, você está conhecendo a palavra dele, você não vai dar ouvidos a qualquer profecia, qualquer palavra. Porque existem falsos profetas. Existem falsas profecias. E nós precisamos de estar atento a isso. Amém? Então foram 4 pontos aqui que Neemias venceu. Foram 4 dificuldades. A primeira dificuldade qual foi mesmo? Oi? Escárnio. Escarnecer. O que é escarnecer? É zombar. Amém? Fala assim, zombaria. Foi a primeira coisa que aconteceu ali para ele poder parar a obra de Deus. Qual foi a segunda coisa? Um ataque espiritual. Né? Que a gente fica pensando, está acontecendo aqui, é normal isso acontecer, acontece na casa de todo mundo, mas aí, não é normal. É espiritual. E quando você percebe que é espiritual e você começa a orar, aquilo ali vai acabar. Tá bom? Então, essa é a segunda. Qual que é o terceiro? Como que é? Calúnia. Isso aí. Então, calúnia. Falar mal. Pode ser que aconteça. Né? Para você parar a reconstrução, na empresa, alguém vai começar a falar mal de você. Às vezes, na obra de Deus, às vezes alguém vai falar mal de você para você parar a obra do Senhor. Mas você não pode. A justiça vem de Deus, amém, irmãos? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e vai fazer tudo por você. Quando você fica procurando se defender pela sua própria força, pela sua própria justiça, Deus não pode justificar você. Mas quando você entrega e fala, está aqui, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Estão falando mal de mim. Mas se o Senhor quer me envergonhar, eu já cheguei a falar para Deus uma vez isso. Falei, Senhor, se o Senhor quer me envergonhar, fica à vontade. Porque eu sei que se o Senhor me envergonhar, é para o meu bem. Mas, Senhor, se é outro querendo me envergonhar, faz justiça. E aí Deus faz. Deus faz, irmão. Então, cuidado. Porque às vezes a justiça ela é bem dura. Tá legal? Aos nossos olhos, né? E qual foi o último ponto, então? Traição. Eu não falei a palavra, né? Por isso você não sabia. Neemias foi traído pelo próprio profeta. Então, cuidado. Cuidado com... Não fique... Você não pode deixar a sua vida ser conduzida por profecias. Sua vida tem que ser conduzida pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Tá certo? Pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Então, tudo que Deus colocar para você tomar decisão, aí a semana passada ensinei vocês, hein? Se você guardou, se você anotou. Se você não anotou, assiste o culto de novo da semana passada e dá um like lá. Tá bom? Vamos orar nesse momento, irmãos? Eu não sei se você tem esse desejo de reconstruir os muros na sua vida. Se Deus tem tocado seu coração para isso. Mas nós vamos orar agora. Eu queria que você ficasse à vontade para você orar, para você falar com Deus. E para você colocar diante do Senhor. Se você tem sido atacado em algum desses pontos, coloca diante do Senhor. Se você está passando ataque espiritual, ora, coloca diante do Senhor, amém? Coloca uma música aí. Tem alguém aqui hoje que você tem sentido assim, olha, você quer fazer, mas você se sente incapacitado de fazer. Qualquer área.
Você sente uma incapacitação. Levante a mão se tem alguém assim. Tá. Eu queria que vocês ficassem de pé, porque eu quero orar por vocês. Amém? O inimigo está falando para vocês que vocês não são capazes. Mas o Senhor diz para vocês que vocês são capazes sim. Você pode. Quando Deus encontrou Gideão se sentiu uma pessoa incapaz de fazer a obra. Ele se achava um covarde. Deus falou: você é forte, você é corajoso, vai nessa tua força. E eu quero dizer para você hoje: você é forte, você é corajoso, você é corajosa. O Senhor está com você. E Ele vai capacitar você, assim como Ele capacitou Neemias para fazer a obra dele. O Senhor vai capacitar você para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Amém? Aleluia. Vamos orar, irmão. Você que está sentado mesmo, ora por esses irmãos junto comigo agora, em nome de Jesus. Nós declaramos aqui sobre a vida desses irmãos, Senhor, em nome de Jesus, que todo pensamento, Senhor, que tem sido lançado na mente deles sobre incapacidade, que caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor, que a unção do Senhor, que quebra todo jugo, quebra agora esse jugo, Pai. No nome de Jesus, quebra esse jugo. Seja despedaçado agora todo jugo que o inimigo tem colocado, dizendo que eles não são capazes. O Senhor é aquele que capacita. O Senhor escolhe, Senhor Deus amado, aqueles que não podem, para ser aqueles que fazem, Pai. Aqueles que vão fazer, aqueles que são chamados, são escolhidos por Ti. O Senhor capacita agora. Em nome de Jesus, abre as portas da capacitação para eles. Senhor Deus, dá a sabedoria, dá a revelação agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora deixa eu perguntar, tem alguém aqui que tem sofrido ataque espiritual dentro da sua casa? Se tem, já fica de pé. Se você tem percebido, às vezes você tem visto vultos dentro de casa, acontece isso, tá bom? Às vezes você está percebendo brigas que acontecem dentro da sua casa, do nada. Então fica de pé que eu quero orar por você também. Aleluia. Você perdeu o território. Em nome de Jesus nós estamos ordenando agora, seja em qualquer área, na casa, na profissão, onde for, que estiver tendo ataque espiritual agora, eu estou neutralizando agora em nome de Jesus. Não é no meu nome, porque o meu nome não tem poder, mas o nome de Jesus é poderoso. Todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor. Por isso agora, no nome de Jesus, que esses irmãos aqui, Senhor, eles percebam nessa semana ainda a resposta dessa oração para a Tua glória. Aleluia. Pode sentar, irmão.